Hoje é o segundo dia do Enem 2025 e se você está vendo esse vídeo antes da prova, eu queria realmente te dar algumas dicas antes de você ir lá e fazer essa prova tão importante na sua vida. E para começar, o que eu queria dizer aqui sem enrolação é que hoje não é um dia para você testar uma nova estratégia de prova. Hoje, na prova mais importante provavelmente você vai fazer na sua vida até agora, você tem que fazer aquilo que deu certo para você o ano inteiro. Não é dia de fazer uma inovação, de tentar algo novo, de testar a estratégia que fulano falou e você acha que pode dar certo. Isso realmente pode ser que dê certo? Pode, para algum número de pessoas, mas de verdade, se você testou uma mesma estratégia ao longo de muito tempo e ela tá dando certo, cara, não é hora de testar uma nova estratégia agora. Se você tá ali no alto desempenho, brigando ali, principalmente pelos cursos mais concorridos, né? Principalmente medicina, é hora de você aplicar aquilo que você treinou o ano inteiro. Isso serve além da prova, serve até para o que você vai comer. Se você fez os simulados testando comer um tipo de alimento específico, não é hora de mudar. Vai comer algo que você está acostumado a comer, sabe? Não tenta fazer uma nova ordem nas questões da prova, uma quantidade diferente por questões que você está habituado. Faça aquilo que você está acostumado. Até porque se é algo que você realmente está ali treinado para fazer, você vai sentir uma ansiedade menor, muito provavelmente, porque você já está acostumado com aquilo. Se for testar algo novo, você não vai saber como se comportar ali no meio para o final, principalmente. Isso pode dar uma ansiedade na hora de marcar o gabarito, você pode acabar marcando uma alternativa errada e perder uma questão por besteira. E a gente sabe muito bem que uma questão sequer, uma questão apenas, pode fazer você sair da aprovação para ter que fazer mais um ano de cursinho, ter que estudar mais um ano para você passar nessa prova. Então, de verdade, você treinou uma estratégia que tá dando certo até aqui. Cara, mantenha essa estratégia, mantenha o que você tá fazendo que tá dando certo, que é onde tem mais chance de você conseguir o seu melhor desempenho. Um outro ponto, um ponto diferente que eu queria falar, é que na prova em si, provavelmente você vai estar com uma concentração maior que o normal e uma ansiedade maior que o normal também. Isso vai depender de como você está lidando com a prova naquele momento. Então a minha dica é: tenta ao máximo assim fazer coisas que controlam a sua ansiedade até antes da prova e durante a prova tenta atingir um estado que é conhecido como flow. O que que é isso? Na prova, você vai ter atenção máxima ali para cada questão que você está fazendo. E isso vale até para as questões ali que você olhar e achar mais fáceis. Na verdade, inclusive, nessas questões você tem que ter a sua concentração máxima, que é uma questão que você não pode errar. Se é uma questão fácil, provavelmente já tem um caráter discriminativo grande e você acertar essa questão vai ter um impacto muito grande na sua prova. Então, nesse momento que você vê uma questão fácil, aí sim que você tem que dobrar a sua atenção para você não errar uma coisa de bobeira e que você sabe. Outro ponto é que para você atingir esse flow, você tem que fazer duas coisas. Ao mesmo tempo, você não pode ficar com o ego alto e você acabar deixando uma questão fácil de bobeira para você errar, você tem que ter a concentração máxima nessa questão. Então você não pode subestimar uma questão fácil. E outro ponto é que você não pode ficar ansioso se vir uma questão muito difícil na sua prova. Provavelmente vai ter, todo ano tem pelo menos umas três questões ali realmente muito difíceis. Tipo assim, mais do que o normal, vai ter questões fáceis, médias difíceis, vai ter umas três muito difíceis. E pode ser que você pegue essa questão logo no início da sua prova de natureza, no início da sua prova de matemática. Então você vê essa questão muito difícil, não deixe a ansiedade subir a cabeça. Você tem que simplesmente pular a questão. Você pode até ler, tentar fazer ali, se você vê que não está dando certo, simplesmente pula e vai fazer outra questão. Pode ser que a questão seguinte seja uma muito fácil, pode ser uma questão, por exemplo, de razão e proporção, de escala, uma questão de porcentagem. Então você não pode errar uma questão besta dessas. E às vezes, por você sair tão ansioso de uma questão difícil, você acaba errando uma questão fácil logo depois. Isso pode impactar drasticamente na sua TRI. Então, tente ao máximo manter a sua concentração, mas ao mesmo tempo não subestimar as questões fáceis e ao mesmo tempo também não ficar ansioso porque aparece uma questão difícil. Essa prova você tem que fazer com seu ego lá embaixo. Você tem que confiar em si mesmo. Não me entenda errado. Você tem que confiar em si mesmo no que você está fazendo. Você fez várias questões ao longo do ano, enfim, da sua preparação para fazer essas questões. Então você se preparou muito bem para você chegar ali e aplicar o que você sabe. Mas ao mesmo tempo, você não pode chegar na prova subestimando o que está ali. Então você tem que fazer muito consciente, ao mesmo tempo, se vir uma questão difícil que você não está conseguindo fazer, não é hora de bater cabeça, ficar perdendo tempo 10, 15 minutos, às vezes, numa mesma questão. Por mais que você ache que você sabe fazer, se naquele momento não está dando certo, pula e vai para as questões fáceis, vai para o resto da prova.
E no final da prova, faltando, sei lá, uma hora, meia hora, você preenche já as questões que você tem certeza que que você acha que já sabe, se você não tiver terminado ainda. Garante as que você sabe ali, que você sabe que não vai dar tempo de voltar e você acha que é aquilo mesmo, garante essas. E aí sim você fica o final da prova ali, os 40, 30 minutos, às vezes 15 minutos, né? Dependendo. Tem provas que realmente requer mais tempo ali. Você fica esses 15 minutos focando em umas 3 7 questões que você realmente pulou ali. Pode ser que seja mais, mas fica geralmente para galera do alto desempenho vai ficar nessa faixa aí, umas 7 talvez 10 questões assim, se você estiver mais ansioso, se estiver com mais dúvida ali. Mas geralmente fica essa faixa de 3 a 7 questões, principalmente ali que você realmente está em dúvida entre duas, ou que você não conseguiu desenvolver o raciocínio, mas você sabe por onde começar, você sabe o caminho que você tem que percorrer pelo menos, só que está faltando alguma coisa, está faltando um estalo. E às vezes no final da prova ali, você fazendo as outras questões, né, até chegar ao final da prova, esse estalo vem na sua cabeça. A ideia que você. Aquela peça que estava faltando no seu raciocínio, às vezes pode aparecer justamente nessa hora. Então, por isso que é importante pular. Pule para você fazer as outras questões. Imagina faltar 10 questões para você marcar no final da prova que você nem leu o enunciado. Então, isso é muito pior. Então, se é uma questão que você não sabe, pula. E eu falo isso também porque nos últimos anos, no Enem 2023, por exemplo, teve uma questão de matemática que foi, eu acho que era para ser a mais difícil da prova em questão de conteúdo, que era uma questão de juros, que te envolvia raiz, envolvia Bhaskara, enfim, envolvia vários conhecimentos que a galera do alto desempenho ali ia conseguir acertar, mas era uma questão que podia ser trabalhosa. E quem pulou essa questão se deu muito bem. Por quê? Porque essa questão ela foi anulada pela TRI. Quem acertou 44 questões de matemática naquele ano, as outras 44 questões, mas errou aquela especificamente, errou só essa, ficou com a mesma nota de quem acertou 45 questões. Então, às vezes, uma pessoa que pulou aquela questão, ela focou nas 44 questões, nas outras 44 questões, e ela tirou a mesma nota de alguém que acertou 45 questões. Por mais que não tenha dado tempo para essa pessoa, ela conseguiu gabaritar na questão de nota, mesmo assim. Então, tem chance dessas questões que você está fazendo ser pouco discriminativo ou até mesmo ser anulada pela TRI. Ou às vezes é uma questão que você está batendo ali, não sabendo o que fazer, às vezes é uma questão que pode estar errada mesmo. Nos últimos anos, geralmente tem uma questão do Enem que realmente está sendo anulada, de fato, não tendo um gabarito certo para aquela questão. Não foi o caso da questão de juros, que ela tinha um gabarito certo, a questão estava toda boa, mas ela foi anulada pela TRI, por conta do desempenho dos alunos. Provavelmente não foi uma questão que discriminou bem, por algum motivo, apesar de estar certa, o conteúdo está perfeito ali. Então, às vezes, você pular essa questão pode te ajudar. Não tô falando que você tem que pular todas as difíceis, mas se você tá demorando muito tempo ali numa questão, cara, pula, esquece e vai pra próxima e busca um acerto naquela próxima. No máximo você fica em stand-by ali pensando, algum raciocínio, e isso pode ajudar você na questão depois. E eu digo isso porque eu mesmo fiz isso na prova que eu passei. Eu acho que eu tinha ficado dúvida entre 5 questões. E essas 5 questões que eu voltei depois, eu consegui acertar essas 5 questões. E tinha uma que eu tava na dúvida, que eu tinha marcado a alternativa errada a princípio e eu consegui mudar pra certa. Então, ter feito isso, sabe, de pular sem ficar com receio, sem ficar querendo bater cabeça ali pra acertar a questão, porque eu sei que eu sei aquele assunto e não é possível que eu vou errar aquilo. Isso fez uma diferença grande pra mim, porque 5 questões de diferença no segundo dia, cara, faz você entrar naquela faculdade que você quer ou faz você estudar mais um ano de cursinho. Uma questão já tem o poder de fazer isso, imagina 5. Então faz isso, mantenha o seu flow ali, mantenha a atenção máxima do minuto inicial até o final da prova. Preste atenção em cada detalhe, porque vai ter questão que você vai ter que multiplicar por 2, vai ter questão que vai perguntar a diferença percentual e não o valor percentual. Vai ter as diversas pegadinhas que vocês pensarem vão ter, que vocês já viram em vários simulados e provas antigas. Então preste atenção em cada detalhe, anota ali se tem que multiplicar por 2, tem que dividir por 10. Se, por exemplo, a questão perguntou de como é que vai ser o lucro em 5 anos e às vezes você calculou o lucro apenas em um ano, então isso já escreve 5 anos ali, multiplicar por 5. Questão de escala, que você tem que, por exemplo, escala envolvendo volume. E a questão pede alguma escala linear daquela questão, então você tem que tirar a raiz cúbica. Se for área, você tem que tirar a raiz quadrada da escala que ele deu, se for uma escala de área. Então esses erros bestas vocês não podem ter, principalmente hoje. Então pega essa prova, entra nesse estado de concentração máxima
Não subestime as questões fáceis, não também fique ansioso demais porque aparece uma questão difícil. Não tenha medo de pular e aplica a estratégia de prova que você estudou, que você aplicou o ano inteiro. Use essa estratégia e confie no seu trabalho durante o ano de estudo. Então eram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês tão perto assim da prova. E de verdade, eu queria te desejar uma excelente prova. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, se essa, por exemplo, a sua pode ser sua primeira, mas às vezes pode ser sua quarta, quinta, sexta ou sétima tentativa em busca de um sonho que você quer muito realizar. Então, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo ou de qual tentativa essa seja, vai para a prova de cabeça erguida. Mesmo que você tenha corrigido a prova do primeiro dia e ache que não vai dar certo, que não tem como mais, vai lá e dá o seu melhor. É o segundo dia que tem o poder de fato de te botar ali dentro da faculdade de medicina e ele que faz a diferença de fato. Então pega e dá o seu melhor hoje. Aplica tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você trabalhou, os milhares de questões, de simulados que você fez, tanta abdicação que foi para estudar para chegar nesse dia. Então chega de cabeça erguida e dá o seu melhor, dá o seu 100% nessa prova, que todo esforço nunca é perdido, todo esforço vale a pena. Então que essa seja a melhor prova da sua vida.